Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu agradeço sua companhia e audiência. No Ceará, a Secretaria de Saúde informou que o estado apresenta cenário epidemiológico e assistencial de maior controle da pandemia. Mas, com o surgimento de cepas do novo coronavírus, se mantém um alerta para a manutenção de cuidados individuais e a importância da vacinação. Veja na reportagem. Não dá para chamar de tranquilo, mas o cenário da pandemia da Covid-19 no Ceará está relativamente confortável. A média de novos casos da doença em setembro é de apenas 100 por dia. E isso acaba sendo refletido no número de internações. As UTIs cearenses estão com 34% de ocupação, e isso com um número de leitos bastante reduzido em relação a momentos de pico da pandemia. Um bom exemplo fica aqui no Hospital Estadual Leonardo da Vinci, referência no tratamento da Covid-19. Há exatos 5 meses, o equipamento tinha à disposição da população 175 leitos de terapia intensiva e desses, 171 estavam ocupados. Hoje, apenas 25 leitos disponíveis e só 15 pessoas internadas. Os leitos que eram usados somente para o tratamento da Covid-19 hoje estão direcionados para o tratamento de outras doenças e cirurgias eletivas. Não por coincidência, à medida que a vacinação avança, existe a redução da disseminação do vírus. De acordo com o vacinômetro do governo do estado, mais de 8.600.000 doses de imunizantes já foram aplicados. Quase um terço dos cearenses já completou o esquema vacinal. Cidadão cearense que convoque seus familiares, vizinhos, todas as pessoas que eles conhecem, para se engajar nesse processo de vacinação e de convencimento das pessoas da necessidade de se vacinar. Para o consultor em infectologia da Escola de Saúde Pública do Ceará, o fator vacina se soma a outros, como a própria sazonalidade e o número de pessoas já infectadas pela doença. Quando a epidemia começa, todo mundo pode pegar a doença, todos são suscetíveis, ela caminha rapidamente. À medida que você vai ter mais gente com a proteção natural dada pela infecção, ela tende a cair, né? Claro que aí a vacina ela entra com um componente fundamental nesse processo, porque ela pode fornecer proteção mesmo para quem não teve a doença, ou quem teve a doença e às vezes a proteção já foi caindo com o passar do tempo. Ainda segundo o especialista, antigos novos hábitos, como deixar calçados fora de casa e higienizar embalagens, têm se mostrado pouco eficazes contra uma doença que é transmitida principalmente pelas partículas que liberamos ao respirar, falar, tossir e espirrar. Por isso, ambientes ventilados e o uso de máscaras com boa vedação do tipo PFF2 são as maiores aliadas das vacinas. Com o passar do tempo, essa nossa proteção ela tende a diminuir. Seja porque o nível de proteção fornecido pela vacina pela doença aparentemente cai, ou porque surgem novas variantes que aprendem a driblar essa proteção, né? Então, o fato de a gente estar muito bem agora, desse ponto de vista de proteção, pode ser que dentro de 3 meses, pode ser que dentro de 6 meses, a gente esteja numa situação diferente. Como os outros países também acharam que estava tudo resolvido, retiraram máscara, liberaram, e depois veio essa terceira onda. Em Minas Gerais, o número de casos confirmados da variante Mu do coronavírus passou de 5 para 7 nos últimos dias. A Secretaria de Estado de Saúde não descarta a possibilidade de já ter transmissão comunitária da cepa. Esses 2 novos registros da variante Mu aconteceram no município de Braúnas, na região do Rio Doce. Porém, a maior preocupação da pasta é com a Delta, considerada a mais transmissível. O número de casos dessa linhagem saltou para quase 400 diagnósticos no estado, um aumento de 50% nas notificações. Já são 6 óbitos confirmados. É que a variante Mu, o tipo de mutação dela é menos importante que a Delta. A nossa atenção continua tanto na Gama, que é a P1, quanto na Delta. Esses 2 pontos. A variante Mu, a variante nova, deve ter a Lambda que está circulando aí na região da América do Sul, deve chegar também no Brasil. E novas variantes. O importante é a gente ter poucos casos para novas variantes não surgirem. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, os idosos continuam sendo o grupo mais vulnerável às mutações do vírus. Por isso, a necessidade da dose de reforço para essa população e para os imunossuprimidos com a vacina da Pfizer. Com relação às vacinas, o secretário comentou a deliberação pública do início do mês sobre a redistribuição do excedente de doses da Coronavac para cidades que não completaram a vacinação da população adulta ainda nesta semana.
Se chegar aos 18 anos e tem Coronavac disponíveis, essa Coronavac será redistribuída aos municípios que não chegaram aos 18 anos. Isso já aconteceu, como eu falei, em São Joaquim de Bicas para Igarapé. Sobre os municípios que enfrentam dificuldades para completar a imunização por meio da AstraZeneca, como o caso de Juiz de Fora, na Zona da Mata, o secretário adiantou que logo a situação deve ser regularizada. A expectativa nossa é que no final de semana recebamos novas doses de AstraZeneca e em 24 horas, Juiz de Fora e as demais regionais do estado já começam a receber essas doses. Então a expectativa é que no início da semana, Juiz de Fora já inicia a vacinação de novo de segunda dose de quem tomou AstraZeneca. O secretário de Saúde detalhou o novo protocolo para a volta às aulas no estado. Agora, a distância mínima entre alunos passa a ser de 90 centímetros. A lotação máxima nas salas de aula, no refeitório e no transporte escolar aumentou para 50%. Quedas nas taxas de transmissão do vírus, ocupação de leitos de UTI e o número de óbitos permitiram esse avanço. O estado vem sim apoiando esse retorno gradual, não compulsório, lembrando que ainda o modelo é híbrido, aquele pai, aquela mãe que não se sentir confortável levar a criança em sala de aula, ela não tem essa obrigação, mas a nossa expectativa é que a gente vá crescendo com as turmas, que o ganho às crianças é muito grande, a gente deve retornar essas aulas o mais rápido possível. Em diversos estados do Brasil, os hospitais promoveram um atendimento mais humanizado aos pacientes internados com Covid-19. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Confira na reportagem. Ideia simples: tocar a música favorita do paciente pelos corredores do hospital ou preparar o seu prato predileto durante o internamento. A ideia do prontuário afetivo surgiu no momento de maior demanda deste hospital de Curitiba. O prontuário afetivo, como é chamado, já é usado em UTIs e enfermarias em todo o Brasil. O objetivo é acolher pacientes e familiares por meio do atendimento humanizado. No Hospital Universitário Cajuru e no Hospital Marcelino Champagnat, que fazem parte do Grupo Marista de Curitiba, o prontuário tem servido como forma de compensar a restrição das visitas familiares desde o início da pandemia. Desde antes da pandemia, nós já temos aí uma cultura de boas práticas de humanização. E agora, com a pandemia, isso se tornou muito mais forte, né, nas equipes mesmo que atuam aqui nos nossos hospitais, exatamente para gerar aí e trazer um cuidado mais humanizado para o paciente, mais do que já era, respeitando a sua subjetividade, respeitando ali a individualidade de cada pessoa que está aí necessitando do nosso cuidado. A comida é um dos elementos mais presentes em nossas memórias afetivas. E pensando nisso, muitos hospitais têm usado a alimentação como ferramenta nas práticas do atendimento humanizado durante o internamento das vítimas da Covid-19. São vários os pedidos, né? A gente faz as adequações diárias. Então, teve paciente que ficou internado por um longo período que estava com vontade de comer uma pizza, marguerita, a gente acabou fazendo. A gente já teve pacientes mais novos que ficaram um período um pouco maior também com a gente, que queriam x-salada. Tivemos batata frita. Então, a gente sempre vai adaptando de acordo com a realidade e necessidade desse paciente. Sem contar os hábitos culturais também. Então, teve um paciente mineiro que ficou internado aqui com a gente gente fez toda uma adaptação da dieta para esse paciente. Então, no café da manhã ia goiabada com queijo branco, o pãozinho de queijo, no almoço ia o tutu de feijão. Diariamente, a gente fazia as adequações de acordo com a necessidade dele. Lutar contra um vírus que ainda inspira incógnitas é difícil, mas tem servido como oportunidade para revelar outros aspectos da profissão daqueles que trabalham na linha de frente do combate à pandemia. É uma oportunidade que nós temos de tratar muito bem, né, os nossos pacientes, de recuperá-los, né, de dar o apoio necessário para as famílias, né, de dar o apoio também e a liderança necessária para os nossos colaboradores. Então, é muito gratificante hoje, né, ter essa função. Agora, notícia internacional: a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória para os profissionais da saúde e de cuidados na França. Mas a medida enfrenta resistência por uma minoria.
A partir de quarta-feira, os profissionais da saúde e cuidados da França serão obrigados a se vacinar contra a Covid-19. Uma minoria se opõe à medida e protestos já foram registrados. Os trabalhadores de hospitais, lares de idosos e os auxiliares de vida, entre outros, poderão ser suspensos de emprego e salário se não tiverem recebido ao menos a primeira dose. Esse grupo soma cerca de 2.700.000 pessoas no país. O presidente francês Emmanuel Macron estabeleceu o prazo de 15 de setembro a 2 meses. Segundo as autoridades, 12% dos funcionários de hospitais e lares de idosos ainda não haviam se vacinado há uma semana. Mais de 115.000 pessoas morreram na França por causa da Covid-19, segundo as autoridades sanitárias. Quase 70% da população já completou seu esquema de imunização. Um número crescente de países como Grécia, Itália, Hungria, Austrália, Canadá e Gâmbia, entre outros, impõem a vacinação contra a Covid-19 em determinados setores, como saúde, turismo e administração. E agora uma dúvida de muita gente. Posso tomar analgésico se eu tiver reações após receber a vacina contra a Covid-19? A pesquisadora da Fiocruz responde. O que nós recomendamos é que nas pessoas que apresentem efeitos ditos adversos com as vacinas, isto é, muita dor no corpo, muito enjoo, tem gente que fica muito nauseada, tem gente que tem febre. Então, nesses casos, aí nós usamos paracetamol, usamos dipirona, usamos antitérmico, são um tipo de remédio muito sintomático que é usado durante aquelas 24, 48 horas em que o efeito colateral pode ocorrer. É isso. O Boletim Coronavírus está terminando, você continua com a nossa programação. Até a próxima!